Renda fixa e renda variável, o que é e quais são as diferenças? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? E quais são os riscos que cada uma delas tem? É o que a gente vai abordar hoje e no final do vídeo eu vou falar qual é a melhor opção para você poder investir. Então por isso fica nesse vídeo até o final. Mas chega de enrolação, bora pro vídeo. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, porque eu tô sempre postando aqui conteúdo sobre investimentos, economia, educação financeira e principalmente mudança de mentalidade quando o assunto é dinheiro. Então já vai se inscrevendo aí, que eu ajudo vocês e vocês me ajudam, é de graça para todo mundo. Valeu! Pessoal, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, até porque se eu falar para vocês no que investir, se investir nisso ou naquilo ali, e der ruim por algum motivo, depois eu não quero que vocês venham me culpar, tá certo? Mas, depois que você assistir esse vídeo, a sua mente vai abrir para as melhores opções dentro de cada modalidade que a gente vai falar no vídeo de hoje. Renda fixa e renda variável, quais são as diferenças? A renda fixa e a renda variável não são investimentos propriamente dito. Você não vai lá e compra uma renda variável. Você compra um tipo de ativo que pertence a uma classe de investimentos em renda variável, como por exemplo as ações. E a mesma coisa acontece na renda fixa. A renda fixa, como o próprio nome já sugere pra gente, é uma modalidade de investimentos em que os seus ganhos, os seus lucros são fixos. Normalmente você já sabe o quanto que vai ganhar, ou você tem a noção pelo menos do quanto que aquele investimento pode render para você. E dentro da categoria de renda fixa nós temos diversas opções, como por exemplo a famosa poupança. Todo mundo conhece a poupança, né? A gente tem também o Tesouro Direto, que basicamente você empresta dinheiro para o governo federal e ele te paga juros por você estar emprestando dinheiro para ele. A gente tem também na renda fixa o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, parecido com o Tesouro Direto, só que ao invés de prestar para o governo, você empresta para o banco e o banco te paga juros por isso. Ainda falando de renda fixa, nós temos as LCIs e as LCAs. As LCIs são letras de crédito imobiliário, que servem para financiar o setor imobiliário. E as LCAs servem para financiar o setor do agronegócio. Ainda na renda fixa a gente tem as debêntures, que são títulos de dívidas emitidos por empresas, e essas empresas fornecem para os investidores um direito de crédito, um direito de receber grana. A gente tem também as CRIs e as CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio, respectivamente. Elas se parecem muito com as LCIs e com as LCAs, porém quem emite elas são instituições securitizadoras. Mas agora falando de renda variável, o que é afinal de contas a renda variável? O próprio nome da renda variável também já sugere pra gente o que é. É uma modalidade de investimento em que os seus lucros, os seus ganhos variam muito. E nessa modalidade existe a possibilidade de você perder dinheiro também. Só que devido a essa possibilidade de você perder dinheiro existir, existe também o outro lado da moeda, que é a possibilidade de você também ganhar muito dinheiro. E essa é a característica que define a renda variável, assim como a oscilação dos seus rendimentos. Tranquilo? E como exemplo de renda variável, nós temos as famosas ações de empresa, que é uma fração do capital social de uma empresa. Quando você compra uma ação, basicamente você está se tornando sócio dessa empresa, ou seja, sócio daquele negócio ali que você está investindo. Você pode comprar uma ação se você quiser, ou pode comprar lotes de 100 em 100. Outro tipo de investimento em renda variável muito conhecido são os fundos imobiliários, que são fundos de investimentos voltados para empreendimentos imobiliários, como escritórios, shoppings, galpões, etc. Mas basicamente quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo em tudo isso que eu falei. E você recebe dividendo todos os meses pela compra das cotas de fundo imobiliário. Pessoal, dentro da categoria de investimentos em renda variável, a gente tem diversas opções aí no mercado, que se eu for ficar aqui falando, a gente vai gastar horas e horas e o vídeo não vai acabar, tá certo? Mas para resumir, além desses que eu falei, né, que são as ações e os fundos imobiliários, a gente também tem os ETFs, a gente tem câmbio, os futuros, os derivativos, as famosas criptomoedas. É bastante coisa no final das contas. Mas então vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de cada uma delas, da renda fixa e da renda variável. E dentro desse assunto eu vou abordar quais são os riscos de cada uma. Então continua nesse vídeo aqui, meu filho. Saiba que não, porque senão você vai perder o conteúdo, né? O conteúdo pela metade não é um bom aprendizado, tá certo? Então continua no vídeo e vem comigo. Vantagens e desvantagens da renda fixa e da renda variável. Então a gente vai começar aqui agora com as vantagens de cada uma delas. Então na renda fixa a gente sabe que ela é mais segura, porque a gente tem a garantia ali do FGC nos investimentos em poupança, CDB, LCI e LCA, tá certo? Na renda variável, a boa vantagem é que existe a possibilidade do seu
patrimônio ser multiplicado de forma mais rápida devido à volatilidade mais alta dos investimentos. Aqui na renda fixa, uma grande vantagem é que não exige tanto conhecimento aprofundado para que você comece a investir nelas. Na renda variável, normalmente, a gente possui uma maior liquidez nos investimentos. A liquidez, para quem não sabe o que é a capacidade de transformar o ativo em dinheiro vivo de forma mais fácil. Então, quanto mais liquidez você tem, mais fácil é de tornar o seu investimento em dinheiro. Outra vantagem da renda fixa é que as políticas econômicas do governo não influenciam tanto assim. Por exemplo, o Tesouro Nacional, ele já está aí há mais de 15 anos no mercado e não deu calote em ninguém, tá certo? Então não é que não influencia, é que influencia pouco ali nos investimentos de renda fixa. No investimento de renda variável influencia muito mais. Já em renda variável, outra grande vantagem é a possibilidade de investir fora do Brasil, através das BDRs ou do câmbio. O câmbio é você comprar outras moedas, dólar, euro, é comprar outras moedas. As BDRs, parecido muito com a ação, mas na verdade é um certificado de título. Esse título é lastreado em ações do exterior. Então, por exemplo, imagine que você queira comprar uma ação da Apple, uma ação da Netflix, Microsoft, Google, não importa, você queira comprar uma dessas ações, então você compra aqui na nossa bolsa uma BDR lastreada em alguma dessas ações no estrangeiro. Aqui na renda fixa, outra grande vantagem é que algumas modalidades não cobram o imposto de renda, como por exemplo a LCI e a LCA, uma grande vantagem. Na renda variável também a mesma coisa, existem algumas opções ali que você não paga imposto de renda sobre os dividendos, como por exemplo os fundos imobiliários, que a gente já falou aqui anteriormente. Então passando para as desvantagens. Nas desvantagens de renda fixa e renda variável, a gente tem aqui a rentabilidade mais baixa. Então você troca ali a segurança, por você ter uma segurança maior, você tem uma rentabilidade mais baixa. Então seu patrimônio ele não vai ser multiplicado da forma como você gostaria que fosse. Já na renda variável exige uma experiência e um conhecimento um pouco maior ali do que nos investimentos de renda fixa. Aqui na renda fixa, a gente tem a garantia do FGC, que a gente sabe que é até 250 mil, porém, qual que é a desvantagem aqui? É que a gente não tem a cobertura em todos os tipos de ativos. Por exemplo, o Tesouro Direto, as CRIs, os CRA, as debêntures. A gente não tem a cobertura do FGC para esses investimentos aqui em renda fixa. Outra desvantagem aqui na renda variável é que ela é vulnerável a políticas econômicas, guerras, pandemias, ou desastre natural ou falhas humanas. Um exemplo disso aí, bem claro, que a gente está vivendo é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então a gente sabe que essa guerra afetou muito as empresas e isso leva os índices da bolsa para baixo. Outra coisa que influenciou demais também foi a pandemia do Covid-19 que a gente passou recentemente e as bolsas de todos os países no mundo desabaram. Tá certo, pessoal? Desastre natural ou falha humana também costumam levar os índices da bolsa para baixo. Então, tudo isso influencia demais nos investimentos de renda variável. Tem que ficar ligado nisso aí. Já na renda fixa, você tem a possibilidade de perder um pouco de dinheiro caso você quebre o contrato e resgate o seu investimento muito antes do seu vencimento. Então, sim, a quebra de contrato pode te prejudicar, tá bom? E finalizando aqui, a desvantagem da renda variável é que ela é muito mais arriscada e ela pode variar de acordo com o tipo de investimento. Mas, de uma maneira geral, existem opções de altíssimo risco. Tem investimentos aqui que têm altíssimo risco, como, por exemplo, as criptomoedas, que inclusive podem até te quebrar, podem te levar à falência. Não estou dizendo aqui que criptomoedas é coisa ruim, tá, pessoal? Eu estou falando aqui que tem que tomar bastante cuidado, que você pode entrar em falência aí, você pode quebrar, você investir em alguma coisa que você não tem conhecimento, tá certo? Então, agora que a gente falou quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, a gente vai falar quais são as melhores opções para você poder investir. Nós estamos passando por um período em que o mercado financeiro está em cautela máxima por causa das incertezas de como será as políticas econômicas do novo governo. Mas eu sempre recomendo, independente do seu perfil de investidor, que você não coloque todos os seus recursos em apenas uma modalidade. É aquela velha máxima, né? Nunca coloque todos os ovos em uma cesta só. Então sempre quando você for investir, procure diversificação, diversifique a sua carteira. Porque pensa comigo, imagine se você resolve pegar toda a sua grana e investir lá em criptomoedas, por exemplo. Aí você comprou lá o Bitcoin. Aí o Bitcoin derreteu depois que você comprou. E aí? Faz o que agora? Entenderam que vocês não podem colocar todo o dinheiro de vocês em um tipo de investimento só? Então diversifique sempre.
É a melhor forma de você se proteger dos riscos, inclusive dos riscos que eu falei anteriormente. Mas, caso você esteja começando a investir agora, eu recomendo que você comece pela renda fixa, dentro ali daquelas modalidades que são protegidas pelo FGC, que a gente já aprendeu o que é o FGC. Até porque a gente acabou de ver agora que não são todas as modalidades de renda fixa que são asseguradas pelo FGC. E principalmente porque a taxa Selic hoje está em torno de 13,25 ao ano. Então você consegue ótimos rendimentos com essa taxa de juros. Mas caso você queira investir em renda variável, no atual momento eu recomendo você a trabalhar com câmbio, comprar dólar. Então compre dólar. Até porque a gente sabe que todo investidor tem que estar exposto ao dólar, nunca é demais e é sempre uma segurança pra gente se expor ao dólar, tá certo? Então compre em dólar, pessoal. E você consegue comprar dólar pelo Banco Inter ou pela corretora Avenue. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como comprar dólar pelo Inter ou pela Avenue, coloca aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo explicando como investir em dólar nessas plataformas. Mas outra opção também de renda variável é você comprar ações de empresas que têm uma característica ali de serem perenes. Essa é uma sacada grande aí do nosso ilustre mestre Luiz Barsi. São empresas que mesmo em época de crise estão sempre lucrando, como por exemplo companhias de energia elétrica e distribuição. Essas são empresas que cobram de você mesmo que você não esteja utilizando os serviços dela. Experimenta você ir na sua casa, não consumir nada de energia elétrica durante o mês inteiro para você ver se não vem conta de energia elétrica para você. Então, a gente sabe que vem a conta, né? Tem uma tarifa mínima ali. Então essas empresas estão sempre lucrando, mesmo em épocas de crise. E mesmo que as pessoas não queiram, elas são obrigadas ali a consumir o produto dessas empresas. E uma ótima opção também para você poder investir são em bancos extremamente enraizados, bancos que continuam lucrando muito mesmo em época de crise. É uma ótima opção para poder investir também. Pessoal, mas qualquer investimento que vocês forem fazer é pela conta e risco de vocês, tá legal? O meu objetivo aqui hoje é só apresentar para vocês as vantagens e desvantagens de cada uma delas para ficar mais claro para você na sua mente e você escolher por conta própria o que você vai fazer. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque no próximo vídeo eu vou ensinar a você avaliar quais são as boas ações para comprar e quais são as ações que não são tão boas assim, de acordo com indicadores fundamentalistas. Então já vai se inscrevendo aí, que quando eu postar o vídeo ele aparece para você aí na sua linha do tempo. Valeu, pessoal, eu vou ficando por aqui, vou deixar passando nos cards aqui um vídeo que eu explico quais são as diferenças entre pré e pós-fixado na renda fixa. Então corre lá e assiste esses vídeos aqui, que tá bem fácil de entender e tá bem completinho também. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.